Boa noite, bem-vindo. O que o senhor espera dessa noite? Eu espero parcialidade por parte da Globo. Apenas isso. Como demonstrou no debate com o Leboni, simplesmente absolvendo o Lula de toda a roubalheira, de tudo que ele fez errado no Brasil. Mas, por outro lado, nós vamos, tendo a verdade ao nosso lado, a gente tem certeza que teremos uma boa passagem por aqui. Bom debate, candidato. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles, e bem como botei um fim nos abusos Tempo da lei. esgotado, candidato, muito obrigado. Candidato Bolsonaro e Kelman. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema-unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter salvo 4 pessoas. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio. O senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor. Que a melhor, ela acabou de dizer que vai criar um imposto único, que vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida onde? Quanto mais imposto cobra, mais a sua vida vira uma tragédia. Para se diminuir, para se melhorar a sua vida, você precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado inchado, aí sim, um Estado inchado, cheio de cabide de emprego, faz com que não sobre dinheiro para você. Você, eleitor, precisa ficar bem atento a esse tipo de proposta de candidatos falaciosos que só estão aqui tentando te enganar. Essa é a verdade. Reduza o tamanho do Estado, deixa o Estado pequeno, vai sobrar dinheiro para que esse dinheiro volte para a educação e para a saúde. Não criem falácias achando que vocês podem resolver o problema apenas com o verbo. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Bem se vê que depois do auxílio emergencial o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. O candidato padre Kelman, me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Quero que devolva. Em Cabo eleitoral. respeito à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candidato de Lula, pela esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidato Antônio. Eu poderia Pense, por favor, começar novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Nós vamos lhe dar mais tempo, candidato. Devolve tudo, por favor. 1 minuto. Porque eu perdi totalmente o raciocínio. Vai ser concedido esse tempo. Ok, aguardo lá no... Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer. Eu vim falar o seguinte. Nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo e muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho,
porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o Evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando o padre, mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita, a senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote, a senhora não sabe o que significa um sacerdócio, a senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma, um padre que respeita o cidadão, um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado para o inferno por uma mulher que não sabe nem como servir a você. Está aqui mentindo, dizendo para ele cobrar mais impostos, mais impostos. Esse é o caminho? Cobrar impostos? Você não aguenta mais de ser cobrado. E essa senhora aqui novamente repete que a solução é imposto único, é cobrar mais imposto. A solução não é essa. A solução é reduzir o Estado, tirar os cabides de emprego. Vocês, olha, fizeram muitos cabides ali dos seus apadrinhados políticos. Para quê? Para quê, candidata? Para que isso? Fale a verdade. Seja verdadeira. Fale para o povo por que a senhora está aqui. Fale que vocês são mais do mesmo. Fale que a esquerda, todos aí, têm a mesma agenda. Diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, querem destruir o Brasil. Fale para todo mundo aqui agora. Diga a verdade. Já que a senhora me mandou para o inferno, então diga a verdade. Tempo esgotado, candidato. Eu vou pedir aos dois candidatos que retornem aos seus lugares. A candidata Tronic pediu direito de resposta. Está sendo analisado, candidata. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. Você vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. O senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. Porque o senhor é um padre de festa junina. E dizer mais, que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Não sabe, não sabe. Tempo esgotado, então vamos lá. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí, porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator. Mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Eu sou sacerdote. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor... Falar a verdade para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja. O senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Vocês perseguem os cristãos. Tem bispo da Igreja Católica Romana preso, do seu amigo Ortega. Candidato Kelman. Deus, pátria, família e liberdade. Temos um governo que respeita a todos. Um governo que está rompendo 4 anos sem corrupção. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que diz não ao aborto, porque ele entende que a vida existe desde a sua concepção. Um governo que respeita as crianças em sala de aula, não a ideologia de gênero. Um governo que sabe a dor de uma mãe que tem os filhos no mundo das drogas. Por isso é um governo que não quer legalizar as drogas. Um governo livre mercado. Um governo que dá exemplo para o mundo na recuperação da economia mundial que foi abalada. Um governo brasileiro onde pode mostrar para o mundo que temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, que tem um dos programas sociais mais abrangentes do mundo. São 20 milhões de famílias que ganham R$600 por mês, diferentemente do que acontecia no passado.
um governo que respeita a todos, um governo que quer continuar com o seu voto para que a felicidade de verdade chegue aonde tem que chegar, a você, povo brasileiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.